Diz assim a palavra do Senhor: por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Pois as visíveis são temporais, ao passo que as que não se veem são eternas. Sabemos que, se nossa tenda, nossa casa terrena, for destruída, temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Enquanto estamos nessa tenda, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Pois se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos. Porque, enquanto estamos nessa tenda, gememos e somos afligidos, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que aquilo que é imortal seja absorvido pela vida. Foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e deu-nos o Espírito como garantia. Portanto, estamos sempre confiantes, sabendo que, enquanto presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Assim, estamos confiantes e preferimos estar ausentes no corpo e presentes com o Senhor. Por isso, também nos esforçamos para agradá-lo, quer no corpo, quer fora dele, pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Portanto, sabemos o que significa temer o Senhor, procuramos convencer os homens. Contudo, já somos bem conhecidos por Deus, e espero que também sejamos bem conhecidos em vossa consciência. Não estamos de novo nos recomendando a vocês, mas vos concedemos a oportunidade de se orgulharem por nossa causa, de modo que vocês tenham resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Porque, se enlouquecemos, é por Deus que enlouquecemos. E se não perdemos o juízo, é por vocês que não perdemos. Pois o que nos motiva é o amor de Cristo. Porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas velhas já se passaram, e surgem coisas novas. Reconheço que é uma porção considerável das Escrituras, muito além do que nós estamos acostumados. Aqueles que me conhecem sabem que nós não vamos passar verso por verso. Não dessa vez, nós não faremos. Mas é importante porque esse texto ele tem tanto conteúdo bom para a nossa consciência, que nos faz lembrar de quem somos e do que
porquê nós estamos vivendo, que é interessante para que você medite em sua casa, como eu meditei essa semana, como eu orei diante dele essa semana, e como eu fui santificado, purificado pelas palavras que aqui estão. Palavras que remetem à eternidade, palavras que remetem ao nosso propósito maior como cristãos, que é morar diante de Deus, viver diante de Deus pela eternidade das eternidades. No céu não vai ter mais família, não a família terrena que você está acostumado, pai, mãe, esposa, filho. No céu o Ian não vai ser mais meu filho. No céu a dona Ruth não vai ser mais minha mãe. Todos seremos irmãos. É uma realidade diferente de tudo aquilo que a gente pode perceber, de tudo aquilo que a gente já viu durante a nossa microvida. E a eternidade é onde nós, cristãos, passaremos a maior parte do nosso tempo. É incomparável a eternidade com esses 70 a 120 anos que nós passaremos aqui nesse mundo. E, portanto, se é na eternidade que passaremos a maior parte da nossa existência diante de Deus, é necessário que a gente se prepare para a eternidade. É necessário que nós não tiremos os nossos olhos da eternidade. É necessário que cada passo que eu dê em terra, que cada atitude minha em vida, seja uma atitude e um passo que eu possa colher na eternidade, que possa ter reverberações eternas. Se você parar para pensar um segundo na eternidade, toda vaidade acaba. Se você parar para pensar um segundo na eternidade, toda carnalidade ela perde o seu significado. Os segundos de prazer nessa vida, os minutos de alegria momentânea, carnal, caída, que você pode ter aqui, perde o significado diante da eternidade que está nos nossos olhos. Não é à toa que Jonathan Edwards disse: Senhor, crava a eternidade nos meus olhos. Não me deixe perdê-la de vista. Não me faça enxergar outra coisa senão a eternidade. Porque é na eternidade que tudo ganha o seu devido valor. Por muito tempo aqui nessa comunidade, eu nunca fiz um sermão específico para esse tempo que nós estamos enfrentando. E eu não tenho peso na consciência, afinal de contas a palavra de Deus ela é suficiente. A gente passa capítulo por capítulo, verso por verso, e todo o conteúdo dela vai nos ajudando a viver, a nos relacionar e a direcionar as nossas vidas. Mas ao mesmo tempo, hoje eu quis me levantar e falar algo sobre toda essa adversidade que o mundo está enfrentando. Eu me sentia incapaz de emitir uma opinião até o presente momento. Eu vi pastores grandes de nível nacional falando, confrontando autoridades, confrontando líderes espirituais de outros ministérios, sobretudo os neopentecostais. Mas eu ainda não me sentia seguro o suficiente para emitir uma opinião parecida, para confrontar autoridades ou para falar contra os falsos profetas, porque eu precisava de tempo para tentar entender o que estava acontecendo no nosso mundo. E eu não sei se eu consegui entender tudo por completo, eu vou ser bem sincero. É uma desinformação muito grande. A televisão fala uma coisa, a mídia digital fala outra, o presidente fala uma coisa, nosso governador ele fala outra, e a gente fica andando por esse mundo olhando, falando, em quem que eu vou acreditar? Quem que está dizendo a verdade? Qual é a extensão do problema? E foram as perguntas que eu me fiz durante essa caminhada para poder emitir um parecer razoável, sem ser obscurantista ou negacionista,
E ao mesmo tempo também não supervalorizar uma doença a tal ponto de acreditar que ela é maior do que o nosso Senhor. E a verdade é que eu não posso dizer para você em quem que você tem que votar. 2022 está aí, você vota em quem você bem entender. Particularmente não vou revelar o meu voto. E não se iluda, também não vai resolver o problema da nossa nação. Não posso dizer para você se vacinar, eu posso dizer que eu vou me vacinar. Até porque eu não tenho escolha, eu trabalho na linha de frente, na assistência social. E o governo ele disponibilizou a vacina para nós essa semana que segue. Mas se você não quiser se vacinar também, não tem problema algum. Vai pela sua consciência, vai pela sua decisão. Não é pecado de maneira alguma. O que eu posso dizer é que eu nunca vi tanta gente morrer como eu tenho visto nesses últimos meses. Conheço amigos próximos que estão internados na UTI e eles estão dominados por essa doença. São pais de família, jovens, nenhuma doença pré-existente, pelo menos que a gente tenha conhecimento, e eles estão morrendo. Eles estão deixando a sua família para trás. E sempre que alguém sai do leito da UTI, sempre que alguém é curado de coronavírus, pode ter certeza que requer muita soberania e muito poder de Deus. Porque não é o natural dessa doença. O natural dessa doença é corroer, é degenerar, é matar as pessoas. Então vamos orar pelos membros da nossa comunidade. Vamos orar por aqueles que estão nos leitos, que estão prestes a falecer. Vamos orar para que Deus lhes dê vigor. Vamos orar para que eles possam sair de lá. E acima de tudo, pregar a mensagem mais importante. A mensagem que une a todos nós aqui, essa manhã, da nossa própria comunidade. Nós podemos estar separados politicamente, nós podemos estar separados em questão de opinião. Uns acham que vão se vacinar, outros acham que não. Uns são Bolsonaro, outros são Dória. Lula não é uma opção, pelo amor de Deus, se eu posso falar. Mas nós temos algo em comum que é muito mais forte do que as nossas posições ideológicas ou políticas. Ou a nossa forma de ler o problema, pelo menos a nossa forma terrena de ler o problema. E é o Evangelho de Cristo. Eu acredito que é nesses momentos iminentes, é nesses momentos em que nós estamos prestes a enfrentar a morte, aonde mais o Evangelho ele faz sentido. Porque nós aqui do Ocidente, nós temos uma boa vida. Se você acha que você não tem uma boa vida, é porque você nunca foi para o Oriente. Eu já fui para o Oriente. Eu já fui ali para o chifre da África, o Egito. Eu vi gente ser perseguida por causa da sua fé. É um país que não oferece a mínima qualidade de vida para os seus cidadãos. Tudo lá é velho, tudo lá é caindo aos pedaços. Nada tem estrutura, não existe a palavra assistência social. O orfanato é a coisa mais rara do mundo. Se anda centenas de quilômetros para ir em um. Então, se você acha que você não tem uma boa vida, é porque você não conhece o Oriente. E essa boa vida que nós temos aqui no Ocidente, com casa, seja ela própria ou não, mas com carro, com meios de locomoção, com comida todos os dias à mesa, eu acho que essa vida às vezes nos atrapalha a enxergar a eternidade. Pelo menos eu reconheço que na minha vida isso me atrapalhou a enxergar a eternidade por muito tempo. Eu conheci o Evangelho, eu entendia que Deus estava me preparando para a eternidade, mas de alguma forma, diante da minha boa vida, isso escorria pelos meus olhos. Não estava presente todo dia.
E agora que os meus amigos estão morrendo, e agora que eu tenho algumas pessoas da minha comunidade na UTI, o Evangelho me faz mais sentido do que fazia ontem. E é essa mensagem que nós devemos pregar. Não é a mensagem pura e simplesmente, olha, Deus vai te restaurar, Deus vai te tirar do leito da UTI, Deus vai te curar. Não é essa pura e simplesmente a mensagem. É claro que nós devemos incentivar as pessoas a ter fé em Deus, a dizer que Ele é poderoso para curar, poderoso para restaurar o organismo. Ele é. E Ele pode visitar a todos que estão na UTI e curá-los, com uma simples palavra da sua boca. Mas a palavra mais importante que nós temos a dizer é o Evangelho de Cristo. É preparar as pessoas para a eternidade. Era esse o pensamento de Paulo. Um homem que tinha a eternidade bem diante dos seus olhos. Se Edwards orava assim, Paulo foi o cumprimento dessa oração. Ele não perdia a eternidade de vista. Olha o que o verso de número 16 diz. Por isso nós não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, ou seja, o nosso corpo, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Percebe? Paulo estava sempre correndo o risco de morte, de ser morto. Seja por perseguição, seja por doença. Expectativa de vida naquela época também não era lá grande coisa, não chega perto da expectativa de vida que nós temos aqui hoje. Era alguém que tinha a eternidade diante dos seus olhos. E ele declara, o meu corpo, ele está enrugado, ele não funciona direito, eu estou debilitado, a cartilagem, ela está se desvanecendo, está acabando, mas o meu homem interior, ele se renova a cada dia. Nós não temos só uma mensagem nova, que traz significado a todas as coisas. Nós temos uma mensagem que renova a nossa alma. Uma mensagem que nos atingiu de tal forma, que enquanto o nosso exterior se estraga, o nosso interior se renova cada dia mais. São duas progressões. Uma progressão para baixo, uma progressão caída, uma progressão que vai ficar aqui, que é o corpo, e uma progressão para cima, que é a alma, que é o espírito, que é a maturidade de fé. Não é pecado você ter medo de morrer. O natural é ter medo de morrer, afinal de contas, nós não fomos feitos para a morte. O homem não foi feito para morrer em seu propósito original, em seu decreto original. Ele foi feito para ter um relacionamento perpétuo de afinidade e amizade com a pessoa de Deus. Mas as pessoas mais piedosas que eu conheci foram as pessoas que na velhice pegavam a sua Bíblia, deitavam na sua cama e com o seu corpo debilitado, oravam a Deus, liam a sua Bíblia, ficavam em solitude, meditavam na eternidade. Pouco falavam com os familiares. Não havia mais nada para ser dito. Mas a Bíblia estava ali, aberta em um capítulo que remetia à eternidade. Eu não sei você, mas é assim que eu quero chegar na minha velhice. Deixando todas as vaidades, abandonando todos os luxos, me santificando, me purificando, sendo uma versão de homem mais parecida com Cristo hoje do que eu fui ontem. Pois a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Porque nós não fixamos o olhar nas coisas visíveis. Nós não fixamos o olhar na tribulação.
Nós não fixamos o olhar na luta. Nós não estamos parados olhando para aquilo que nos atinge. Os nossos olhos estão em outro lugar. Tudo que eu vejo está para além daqui. Além daquilo que a mão pode tocar, além daquilo que os olhos naturais podem ver. Naquilo que não se vê, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. O que não se pode ver? Passa a valorizar tudo aquilo que não se pode ver. O amor. O amor não se pode ver. Eu pelo menos nunca vi. Eu vi atitudes de amor. Mas o amor em si eu nunca vi. A bondade. Eu nunca vi a bondade. Eu vi atitudes boas que me faziam permitir ter a seguinte conclusão: existe bondade aí. Mas a bondade em si eu nunca vi. A paciência. Ser tardio em se irar. A santificação. A piedade. A piedade não se pode ver. Estava orando essa semana, passei um momento considerável em oração, e eu sozinho naquele lugar orando a Deus e rogando a Deus, e eu dizendo: Senhor, eu não posso te ver. Eu posso te tocar com a minha fé, pela minha fé eu posso ver algo sobrenatural. Eu sei que tu existes e que não estou falando ao vento, que não são palavras jogadas ao ar, mas o Senhor mesmo eu não vejo. As que não se veem são eternas. O amor você vai levar para a eternidade. A paciência você vai levar para a eternidade. A bondade você vai levar para a eternidade. A piedade, os seus momentos de oração, seus momentos em que você, ao invés de gastar o seu tempo caindo em tentação, se dando ao pecado, você buscou, você adorou, você abriu mão, você jejuou. Isso tudo vai ser contado na eternidade. Isso vai. Homens e mulheres foram ensinados desde criança a valorizar aquilo que se vê. E a Bíblia está nos ensinando a valorizar aquilo que é invisível, aquilo que não se vê. Você vai perceber que o que é invisível tem mais valor do que aquilo que se vê. Você vai perceber que aquilo que não se pode tocar é mais valioso do que um bem material, do que um produto, do que algo que você pode guardar no bolso. Paulo pensava assim. Talvez por isso o seu ministério tivesse sido tão impactante. O seu ministério tenha chocado esse mundo, porque ele valorizava aquilo que não se podia ver. Por vezes nós vemos ele falar do amor a Deus, por vezes nós vemos ele falar do amor aos eleitos. Era esse o seu combustível. Era essa a sua gasolina. 5:1, sabemos que essa nossa tenda, nossa casa for destruída, temos um edifício da parte de Deus. Uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Enquanto estamos nessa tenda, gememos, desejando ser revestido da nossa nova habitação celestial. Pois se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos. Porque enquanto estamos nessa tenda, gememos e somos afligidos, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Ninguém quer morrer. O que é ser despido? Quer tirar a sua roupa, na linguagem figurada aqui de Paulo, é morrer. Ninguém quer morrer. Né? Tanto que tem aquela frase: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. É verdade. Morrer deve ser a experiência mais dolorosa que se pode ter em vida. A morte. Mas quando essa casa nos deixar, quando perdermos os nossos imóveis, quando abandonarmos essa nossa residência terrena,
2030, 2050, não sei. Nós temos uma casa nos céus. Nós temos uma habitação junto ao Pai. Ele já viu o final dessa história. Ele decretou esse vírus. Ele permite esse vírus tomar conta dos corpos de muitos. Ele sabe quem vai morrer, quem vai sobreviver a esse tempo. Ele é soberano sobre todas as coisas. E já colocou o ponto final na história. Já sabe como tudo vai terminar. E o fato é que cristãos de todas as línguas, tribos e nações, eles terminarão no céu diante de Deus, o adorando de dia e de noite. É a eternidade. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos se vamos estar. Preguei para um senhor que estava aqui, 2 semanas depois ele deu cabo da sua própria vida. Hoje as pessoas estão aqui, amanhã nós não sabemos se elas estão. Eu não sei se eu vou estar. Hoje eu estou aqui pregando diante de vocês, eu não sei se estarei semana que vem. A vida é passageira e nós não sabemos o quanto ela é passageira. Quanto que ela é efêmera. Às vezes eu imagino que Salomão, quando ele disse o homem é como a erva que hoje há e amanhã já não existe mais, às vezes eu imagino que Salomão não estava usando força de expressão. Realmente. Às vezes hoje existimos e amanhã não estamos mais, porque algo nos aconteceu, a nossa vida foi ceifada. E eu olhando esse texto e orando, eu falei, Senhor, quanto do meu pensamento é gasto em coisas que não fazem viver? O quanto do meu pensamento é gasto com coisas inúteis? O quanto do meu pensamento é gasto, energia dada, e ansiedades e preocupações que não me levarão a nada, que ficarão aqui, não terão peso nenhum eterno. Leonard Ravenhill disse, 1 segundo na eternidade, e você vai querer ter orado mais, e jejuado mais, e buscado mais, pois a eternidade está diante dos meus olhos, e eu quero agora. Eu quero orar mais, eu quero buscar mais, eu quero jejuar mais, e quero me preocupar menos, e ficar menos ansioso, e colocar menos expectativa nas coisas desse mundo, ou em quanto que eu vou ganhar, ou com quanto que eu vou me aposentar. Na eternidade nada disso importa. E quem medita na eternidade, quem tem um pensamento seguro na eternidade, aprende a andar nesse mundo como convém. Aprende a andar nesse mundo agradando a Deus. Porque sabe para que veio. Sabe por que está aqui. A minha oração tem sido, Senhor, não permita que os fatores passageiros dessa vida me façam perder a minha qualidade eterna. Essa cadeira não é eterna, eu sou. A minha aposentadoria não é eterna, eu sou. Meu salário não é eterno, eu sou. Meu prestígio, minha fama, minha boa saúde, o que eu tenho hoje para aproveitar, isso não é eterno. Eu sou. Eu quero usar as coisas para que elas tenham um significado eterno. Quero que a minha família tenha significado eterno. Quero que as pessoas a quem eu prego e a quem eu ministro, a quem tem emprestado os seus ouvidos, eu agradeço por isso. Eu quero que isso tenha impacto eterno. Não aceito que isso fique aqui. Aquele que é eterno, tudo aquilo que ele toca fica eterno. É Midas. Conhece o mito de Midas? Tudo aquilo que ele tocava virava ouro. Ele tocava nesse púlpito, por exemplo, virava ouro. Ele tocava em um objeto, virava ouro.
Tudo que o cristão toca, tudo que uma mulher piedosa toca, tem peso eterno, fica eterno também. Leva a tua família para a eternidade. Leva os teus filhos para a eternidade. Seus bens não vai dar. Mas as pessoas que estão ao seu redor, transmita a verdade do Evangelho. Não perca tempo se preocupando com as coisas dessa vida, que elas vão ficar aqui. Os faraós do Egito, eles geralmente eram enterrados com os seus bens mais valiosos, seus cavalos, e até com o coitado do engenheiro, também era enterrado junto com o faraó. Muitas vezes ele estava vivo, matava um cara para enterrar ele junto com o faraó, até o coitado ia junto. E todas as descobertas arqueológicas no Egito, achando esses tesouros maravilhosos, na tumba dos faraós nos demonstraram que nós não levamos nada dessa vida. Nós não levamos nada dessa vida. Medite na eternidade. Medite na eternidade. Você que está com coronavírus, você que pode me ouvir, o que eu tenho para te dizer de mais precioso, além de orar para que você seja curado, muito melhor do que orar para que você seja curado, para que você pense na eternidade. Se tiver chegado a sua hora, saiba que você está seguro para essa passagem, porque Cristo morreu e ressuscitou para que você pudesse viver para sempre diante de Deus face a face. A expectativa de Paulo tem que ser a nossa. Deve ser a nossa. Nós precisamos viver diante de Deus nos céus. Verso 6, portanto, estamos sempre confiantes. Sempre confiantes. Tem tribulação, tem perseguição, eu posso morrer, mas eu estou sempre confiante. Sabendo que enquanto presente no corpo, estamos ausentes no Senhor. Por que eu estou confiante? Porque eu sei que enquanto eu viver, enquanto eu estiver nessa casca mortal, eu não vou ver o Senhor face a face. Não há maneira de se ver a Deus face a face estando aqui. Nunca ninguém viu a Deus face a face. Nem Moisés viu a Deus face a face. Teve que virar de costas e Deus colocar um pano para que ele pudesse ser atingido pela glória de Deus. Nunca ninguém viu a Deus face a face. A única forma de ver a Deus face a face é abandonando essa casca. É morrendo. A morte, ela não mata o crente. A morte, ela liberta o crente para viver o seu eterno propósito. Irmãos, ou a nossa mensagem ela é para a eternidade, ou nós não sabemos o que nós estamos fazendo aqui. O Evangelho, diferente de todas as outras religiões do mundo, e o Evangelho é a única verdade, é que sempre foi, sempre será uma mensagem voltada para a eternidade, que prepara as pessoas para a eternidade. Prepara eu, prepara você, prepara todos que colocam a sua confiança em Cristo. Verso 7. Porque vivemos pela fé, por aquilo que não se vê, pistes, confiança. Porque vivemos por confiança. E não por aquilo que vemos. Você confia em Deus? Você confia que Ele é bom o suficiente para te dar a mão no momento que você tiver que atravessar a eternidade? Você confia que Ele é bom o suficiente para isso? Porque a promessa da palavra de Deus é que Ele estará lá te esperando. No momento em que Estevão foi apedrejado, ele vê Deus no céu e o Filho do Homem à direita em pé esperando por ele. Essa é a promessa do cristão. Eternidade. Face a face. Ver a Deus, imagino eu, como eu posso ver vocês, vocês me veem. Como a gente vê um cônjuge. Está do lado. Essa é a nossa confiança.
O Ian tem essa confiança. Estava aqui atrás no parquinho com ele, no escorregador. O escorregador é meio alto. E ele falou assim, Ian vai cair. Eu falei, não, Ian não vai cair, porque o pai está te segurando. E ele se joga. E ele sabe que eu estou segurando. E lá embaixo eu seguro e amorteço a queda dele. Pistes. O Ian, ele mal sabe conjugar uma frase ainda. No português correto. Ele não sabe. Mas ele sabe o que é ter fé. Ele sabe o que é ter pistes. Ele sabe o que é ter confiança. Ele sabe que eu vou dar a mão para ele para fazer a travessia. É a glorificação, meus irmãos. É um corpo muito maior do que esse que você tem. É uma realidade muito maior do que esse mundo que você vê. É uma mente totalmente renovada, sarada por Deus. É uma existência sem pecado, cheia da presença e da santidade de Deus. Eternidade. Por que ela escapa dos nossos olhos? Porque a gente está o tempo todo preparando coisas para a terra. Você já percebeu? E às vezes a gente olha para as nossas responsabilidades e se foca nelas. Esquece do significado por trás, esquece do pano de fundo. Esquece dos galardões prometidos. Esquece dos presentes que Deus vai nos dar de acordo com as nossas obras, de acordo com as nossas tarefas. Esquecemos que um dia veremos Deus face a face. Existem homens que transcenderam, mulheres que transcenderam. E eu gostaria de ser como um desses homens, eu gostaria de ser como uma dessas mulheres. Vocês já ouviram falar de Amy Carmichael, a missionária indiana? Vocês já ouviram falar de David Wilkerson? Teve uma vida piedosa, humilde, dedicada a Deus. O filho dele disse no dia do funeral dele, olha, o meu pai, ele vivia me contando que quando ele chegasse no céu, ele ia querer encontrar com Deus, então Moisés, então Elias, então o apóstolo Paulo, então Davi, mas eu acho que ele vai demorar para ver esses homens. E deu uma leve pausa. Porque a fila para falar com ele vai ser tão grande que ele vai demorar para ver esses homens. Que declaração. Que declaração. Não importa se você é um pastor, não importa se você é ministério integral. Eu não sou ministério integral. Eu trabalho também na assistência social, CLT, que nem a maioria de vocês. Igualzinho. Mas não é porque a gente trabalha no mundo todo dia que a gente pertence a esse mundo. Não é porque a gente se dedica para ganhar dinheiro que a gente tem que perder a nossa alma nesse processo. Não é porque os nossos apetites estão o tempo todo nos levando para essa terra que a gente vai dar vazão para esses apetites. É a eternidade. Assim estamos confiantes, verso 8, e preferimos estar ausentes no corpo e presentes com o Senhor. Em outras palavras, nas palavras de Paulo, se nós não estivermos presentes nesse corpo, quando ele cair, quando eu morrer, nós estaríamos presentes com o Senhor. Que promessa! Que promessa! Essa promessa é suficiente para santificar uma vida inteira, para nos purificar de toda imundícia, para nos fazer dizer não aos nossos vícios, às nossas inseguranças, às nossas ansiedades. Estava meditando em oração essa semana e eu falei, Senhor, e eu jogando as minhas ansiedades, jogando as minhas preocupações, julgando os meus medos. É sim, eu sei. Pastores também têm ansiedades, medos e preocupações. Desculpa te desapontar. Mas eu estava jogando tudo isso diante de Deus. E ao mesmo tempo pensando na soberania, pensando no poder, pensando em como Ele governa, pensando em como Ele é maior do que todos os meus problemas. Por isso que eu queria aquela música essa manhã. Sendo os meus dias bons ou se forem maus, Tu somente és Deus e está presente em todos eles. É por isso que eu queria aquela música, eu fazia questão de ter aquela música.
Porque quando a gente ora, a gente não só está dizendo palavras para Deus, nós também somos atingidos por quem Ele é. Nós também somos atingidos pela sua soberania. Em oração, pelo menos, na oração, no momento da oração, toda a ansiedade desaparece. Porque percebemos quem Ele é. Não é orar pura e simplesmente para desabafar, mas para ser atingido pelo peso da sua glória, pelo peso da sua verdade. Por isso também nos esforçamos para agradá-lo, quer no corpo, quer fora dele. O céu vai ser um lugar de plena obediência. Todos nós teremos atividades no céu e vamos trabalhar muito. Eu não sei o que nós vamos fazer. Se um vai ficar responsável pelas correntes do inferno, se um vai ser responsável por castigar os demônios ou deixar eles lá, eu não sei o que a gente vai fazer. Se um vai ser responsável por atravessar a galáxia e pegar uma flor que está lá em Mercúrio e trazer para Deus a fim de agradá-lo, eu não sei como vai ser. Só consigo conjecturar e viajar. Eu sei que nós teremos atividades no céu, vai ser um lugar de plena obediência. E nesse corpo eu já posso ir praticando isso. E nesse corpo eu já posso ir me exercitando em plena obediência. Sabe a academia por um ano? Aquelas fotos de academia por um ano? Você vai lá, você tira fotos todos os dias, frequentando a academia, e de repente o corpo muda. Vai ganhando músculo, definição, você fica mais saudável, sua aparência é melhor, e no final a gente está dizendo, olha só, um ano de academia fez tudo isso, que legal. A obediência é assim. É um músculo que a gente vai fortalecendo dia após dia, apesar de invisível, mas é esse músculo que a gente vai fortalecendo. E no decorrer de um ano que a gente se propôs a obedecer a Deus, e a gente olha para trás e fala, nossa, eu defini tudo isso em obediência. Meu músculo está tão sarado, tão forte em obediência. Já não é algo pesado, eu entrego sem pensar, eu consigo obedecer as regras, os mandamentos, e o amor de Deus, guardá-lo no meu coração, puxa. Obediência é literalmente um músculo. Você deve exercitá-lo. Se você olhar na comunidade, você vai ver que tem gente que obedece e gente que não obedece. E gente que obedece mais do que outras. Por quê? Porque se exercitou em obediência. Obediência tem peso eterno. Obediência é um fator que nós vamos levar na eternidade. Vai ser contado lá todas as vezes que nós obedecemos. Todas as vezes que abrimos mão do pecado, da tentação para obedecer a Deus, para ficar diante de Deus, vai ser contado e vai nos dar posição. Não, você está forte o suficiente para ficar nessa posição. Não, você não exercitou tanto sua obediência, você vai vir para cá. Nível de obediência. Não se engane. Todos nós somos salvos pela mesma graça. Deus nos ama todos iguaizinhos, de igual modo. Não tem ninguém que Deus ama mais ou menos. Ele já nos ama de maneira perfeita e irreparável. Não existe isso. Mas existem níveis de santidade. Existem níveis de entrega. Existem níveis de busca. E tudo isso tem peso eterno. Quem sabe esse coronavírus, quem sabe esse tal de coronavírus que eu não aguento nem mais falar o nome, não seja o atributo certo que Deus está usando para exercitar avivamento nessa última hora. Não é a doença, não é a praga que Deus jogou no mundo para fazer a gente olhar mais para a eternidade. Esquecer dos nossos problemas, das nossas ansiedades, dos nossos dilemas, e pensar na eternidade. Quem sabe não é isso que Deus está usando para gerar isso em nós. Pelo menos é isso que eu quero que gere. Eu falo, Senhor, gera obediência em mim. Porque o 10 diz, é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba a retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. O tribunal de Cristo não é o tribunal do trono branco, não é o tribunal da condenação eterna,
É um outro tribunal, é um segundo tribunal. É um tribunal onde Cristo nos recompensará segundo as nossas obras, sejam elas ruins ou sejam elas boas. Eternidade. Não percamos de vista a nossa eternidade, a nossa transcendência. Nunca foi tão fácil falar de transcendência como nesse período de coronavírus. E o meu desejo é que ele gere em você peso eterno. Verbo de conclusão, verso número 11, nós vamos parar aqui, embora eu te incentive a ler todo o capítulo. Não é uma mensagem comum como as que eu costumo pregar. Portanto, sabendo o que significa temer o Senhor, procuramos convencer os homens. Contudo, já somos bem conhecidos por Deus. E espero que também sejamos bem conhecidos em vossa consciência. Qual é o sinônimo de obediência? Temer o Senhor. Todo aquele que teme a Deus, teme estar na presença de Deus, teme o poder de Deus, teme a grandeza de Deus, a maravilha que é a pessoa de Deus. Toda pessoa que teme, ela obedece, ela se sujeita, ela ouve, ela se escraviza por amor a Deus. É assim. Todo que teme obedece. E já que nós temos a eternidade em vista, e já que nós temos os tribunais em vista, e já que nós sabemos que a nossa obediência ela terá reverberações eternas, o que nós fazemos? Procuramos convencer os homens. Do que nós queremos convencer os homens? Que Cristo veio, teve uma vida perfeita e morreu em nosso lugar para dar a nós a chance de ter um relacionamento com Deus, relacionamento afetivo, relacionamento de amor, relacionamento de amizade. E um dia Ele voltará para julgar os vivos e os mortos e renovar todas as coisas. Esse é o Evangelho, essa é a nossa esperança. Todo aquele e toda aquela que coloca a fé em Cristo é uma nova pessoa. As coisas velhas se passam, tem um novo relacionamento com Deus e não teme a morte, não teme o mundo e não teme as circunstâncias, porque já passou da morte para a vida em Cristo. É o que nós precisamos convencer. É o que nós precisamos persuadir todos os dias. É salvar o maior número de pessoas possível, é mostrar a verdade do Evangelho. O Evangelho não é a porta de entrada da igreja e depois a gente leva para coisas melhores ou mais grandiosas. O Evangelho é o centro da igreja. O Evangelho é profundo. Não se resume na morte e ressurreição de Cristo, mas em como a Trindade projetou todas as coisas para que tivesse um final renovado, um final novo, um final diferente. E os meios necessários para isso: a cruz e a pregação do Evangelho. Contudo, nós já somos bem conhecidos por Deus, e espero também que sejamos bem conhecidos em vossa consciência. Quem está triste essa manhã por não conhecer a Deus face a face? Quem está triste essa manhã? Eu estou. Porque eu queria conhecer a Deus face a face. No momento em que Ele determinar, como bem disse o Henrique, no momento que Ele quiser me levar, eu sei que é a hora perfeita, eu estarei pronto a conhecer Deus face a face, mas eu tenho a tristeza de ainda não conhecê-lo face a face. Mas tem algo que pode me alegrar essa manhã, que pode te alegrar. Que apesar de você não conhecê-lo face a face, Ele te conhece. Ele te conhece face a face. O evangelista um dia disse para uma pessoa cética, o cético disse: não, mas eu conheço Deus. O evangelista perguntou: e Deus te conhece? E Deus contou você para a salvação? Deus te conhece? E a pessoa diz: eu não sei. A nossa alegria desse lado do sol é saber que Deus me conhece.
Isso é assombroso. Isso é assombroso. Aquele louvor que a gente cantou essa manhã. Hoje aqui, sendo os meus dias bons ou se forem maus, tu somente és Deus. Tu és Deus. Isso é assombroso. No melhor sentido dessa palavra, é assombroso. Como é gostoso ser assombrado por esse Deus. Pela grandeza desse Deus, pela força desse Deus, pela potência desse Deus. Ele me conhece. Criador do universo. Ele disse e tudo passou a existir. Simples assim. Disse, tudo passou a existir. Esse Deus me conhece. Esse Deus me chama de filho. Esse Deus me contou a salvação. Por que, Senhor? Por que eu que não tinha nada a oferecer? Porque justo eu. Não tem razão para tão grande amor. Não tem motivo para um amor desse tamanho. Transcende o que eu posso imaginar, pensar, sentir. Esse Deus me conhece. Me conhece agora. E está me renovando todos os dias e vai me levar para a eternidade. Esse Deus me conhece. Gente, essa mensagem tem que mexer com a gente. Essa mensagem tem que me levar a ter uma vida diferente. A ter um nível de entrega, de renúncia, de vencer a tentação, de obediência, como eu nunca tive na minha vida inteira. É o que eu quero. É o que eu quero. Eu oro e falo, Senhor, às vezes não parece, mas pode ter certeza que é o que eu quero. Senhor, às vezes eu não consigo, mas pode ter certeza, tu sabes que tu me conhece. É o que eu desejo. Eu desejo para vocês também. Ser impactado e avivado, como humildemente eu tenho sido. Em oração, que você seja assombrado por esse Deus. Que você seja acompanhado por esse Deus, desde agora e para sempre. Queria te convidar, você na sua casa, se levante, fique de pé, vamos orar. Avancei muito. Mas é que essa semana a gente viu tanta coisa terrível. Gente no hospital, gente morrendo. Estamos isolados e a eternidade vai passando pela nossa mente. E aquilo que a gente tinha, que significava algo, vai tendo um significado novo, diferente, maior. E a gente não consegue se apresentar diante da igreja de outra maneira. Quero orar com você. Feche os teus olhos.